Então, estamos aqui em mais uma sexta-feira, nos preparando para mais uma live. Então, vamos só aguardar um pouquinho as pessoas entrarem. Oi, Débora. Seja bem-vinda. Mais uma pessoa entrou. Então, vamos... Vamos só esperar a nossa convidada chegar. Só aguardar um pouquinho a Renata, que é a nossa convidada de hoje. Hoje nós vamos estar conversando, na verdade, um pouco sobre o Ashtanga Yoga. Mas não a modalidade de Ashtanga Yoga, e sim os 8 passos do Yoga, né? que é chamado de Ashtanga Yoga também. Então, são os 8 passos que todo praticante de Yoga está em busca, né? Então, vamos adicionar a nossa convidada. Oiê! Oi, Renata, seja bem-vinda, boa Boa noite. noite, tudo bom? Tudo bem, e você? Também. Que bom. Então, é, só vou me apresentar, porque talvez tenha alguém que ainda não me conheça, né? Meu nome é Márcia, e eu sou instrutora de yoga na Casa de Yoga Sandrananda. E conheço a Renata, né, de curso de formação. A gente fez o curso de um ano juntas. E a Renata é uma pessoa maravilhosa, né? Não tem quem não goste da Renata quando conhece a Renata. E então eu achei bem legal que a Renata viesse aqui hoje para a gente conversar um pouquinho. Vai ser uma conversa bem assim informal, vai ser mais da maneira como nós compreendemos mesmo, né, Renata? Nada de muito aprofundado, não, né? Então eu vou deixar que Sim. a Renata se apresente. Por favor, Renata. Bom, sou Renata, eu moro aqui em Itajaí, na Praia Brava, e também em Brusque. Conheci a Márcia no nosso curso de formação, essa mulher amada, querida, e recebi esse convite para vir compartilhar um pouquinho sobre algo que trouxesse complemento para quem está aí acompanhando as lives, né, do Sandrananda. E aí a gente conversou de eu trazer um pouquinho sobre Ashtanga Yoga, que é uma parte mais filosófica, e a gente entender o que são esses 8 passos, né, do yoga. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso de uma forma simples, que seja de fácil entendimento, sem muita complicação, né, que seja de uma forma leve e que possa ser compreendido de uma forma tranquila para todo mundo que estiver aqui acompanhando. Isso mesmo. Então, né, vamos começar falando, então, o que seria esses 8 passos, né? Tem gente que entende como, são 8, então eu tenho que fazer primeiro um, depois o 2, depois o 3, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, né, Renata? O que seriam essas partes, né, do yoga? Na verdade, eu acho que é importante falar um pouquinho de Patanjali primeiro, só para o pessoal entender, né? Diante de vários mestres que a Índia teve, que todo mundo que codificou o yoga, as escrituras sagradas teve, Patanjali foi um. Márcia, por favor, você vai me complementando aqui e me ajustando. Sim, Patanjali foi um grande sábio que ele codificou, ele sistematizou o yoga numa obra clássica. Hoje a gente encontra aqui essas obras traduzidas, né, por algumas pessoas que tem aqui do Brasil. E ele lançou essa obra, sistematizou
mostrando qual que é o caminho do yoga, né? O que a gente tem que seguir para atingir o estado de yoga. Então, ele dá 8 passos Isso aí, dentro lembrando que dessa assim, obra. sim, não, assim, deixando bem claro que não foi Patanjali quem inventou o yoga, né? Patanjali, ele Isso, simplesmente decodificou, ele transcreveu para que as pessoas pudessem ter acesso, porque até então ele era transmitido só de professor para aluno, né? Oralmente. Então ele colocou isso em livros, né? Para que as pessoas pudessem ter acesso a esse conhecimento tão maravilhoso, né? sim. E, na verdade, ele mostra o yoga um pouquinho diferente do que a gente está acostumado aqui no Ocidente, né? Que a gente liga muito com posturas físicas. Então, através desses 8 passos, a gente vai entender que yoga não é só isso, não é só postura. E vamos entender que existe um caminho a ser percorrido. A postura faz parte, ela está lá entre esses passos, mas não é ela que é o principal, como a gente é muito acostumado aqui, né? Falou em yoga, associa com prática de postura. Aí a pessoa às vezes nem se dá vai querer ir para uma prática porque ela acha que é muito difícil para ela fazer aquelas posturas. Então, a gente tem que entender que yoga não é só postura física, faz parte, porque a gente habita nesse corpo, né? O nosso veículo de manifestação aqui nessa forma de vida, mas não é só isso. O oceano do yoga é muito mais extenso e a postura, eu sempre digo que é só um dedinho no oceano, assim, né? Do É. que é tudo. Só uma pontinha no iceberg. É. Então, Então, falando de, da obra de Patanjali, né? Márcia, a gente é estudante também, né? A gente com não certeza. está aqui dominando o assunto, a gente está passando o que a gente aprendeu e já tem no nosso interior, né? Mas somos eternas estudantes e aprendizes e alunas. Com certeza. É. Então, assim, o Ashtanga, né, eles são, o que que a palavra Ashtanga quer dizer? Na verdade, são partes, né, membros. Então, assim, eu gosto de imaginar esse Ashtanga de duas maneiras, eu penso. Como um polvo, por exemplo, que tem vários tentáculos, então ele precisa de todos, né, faz parte dele. Então ele não usa um tentáculo agora, outro tentáculo depois, ele está o tempo todo se disponibilizando desses tentáculos. Então, assim, é uma junção. Claro que tem coisas, né, que, por exemplo, a gente vai desenvolver mais alguma, que às vezes a pessoa começa a buscar mais coisas através do asana, né? Então, assim, não necessariamente existe uma ordem, mas ao você Uhum. começar a praticar, você vai ver que você começa a incorporar e sentir todas essas partes, né? E vejo também de uma forma assim, como um bebezinho, né, dentro do ventre de uma mãe. Quando ele está desenvolvendo, ele não cresce primeiro um braço, depois outro braço, uma perna, ele vai crescendo, né, vai se desenvolvendo. E é assim que a gente vai seguindo nesse caminho, né, do yoga, crescendo e desenvolvendo. Sim, a Iyengar também, ele até compara esses 8 membros como uma árvore, né? Ele fala muito da árvore do yoga. Então, tem as raízes, tem o tronco, tem o caule, tem os frutos e as folhas, e é a mesma coisa. E eu também gosto de comparar com o nosso corpo. Sem um braço não funciona, então a gente associa muito com isso que tu falou aí do povo. Achei ótimo exemplo. Uhum. Então, só arredondando, ele escreveu essa obra. São sutras. Sutras significa fio condutor. Então, é uma pequena frase em que cada frase dessas existe um entendimento intenso, né? A gente pode ficar uma aula só falando sobre um sutra. Então, ele resumiu o máximo, só que de lá existe o assunto. O assunto a ser desencadeado, a ser estudado, o que a gente aprende com o professor e o que a gente estuda, né? E então, são 196 sutras, 196 frases. Ele desenvolveu 4 capítulos. Samadhipada, Sadhanapada, Samadhi que é o objetivo, Sadhana é o caminho, é a prática, Vibhuti Pada, que é onde a gente desenvolve os nossos poderes, os siddhis, e Kaivalya, que é a libertação final, né? Do yogi, do sadhaka, do praticante.
Então, o primeiro, ele vai falar dos 8 passos no segundo capítulo, né? De como que a gente atinge esse estado de yoga. Acho que a gente já pode começar a falar, então, né? Dos 8 passos, Sim, né, Marcia? sim, isso mesmo. Então, nós podemos começar, né? E ele distribui, né, de uma maneira, né, até didática, né, para poder seguir a sequência, né, de estudo. Então, ele começa com yamas, né, que seriam em relação a uma conduta moral e ética, né, um controle, um domínio. E aí, dentro desses yamas, são 5 yamas, na verdade. Então, está distribuído a ahimsa, né, Satya e Asteya, Asteya, é, Brahmacharya Brahmacharya, e a Parigrama. isso, e a Parigra, isso. Então a gente vai falar um pouquinho de cada um deles, né? Sobre Uhum. cada um deles. Então, se você quiser começar a falar um pouquinho sobre a Rimsa, ou... Eu acho legal, eu sempre falo para quem está se introduzindo nesse assunto, nesse meio, eu sempre dou essa ligação dos yamas e niyamas com os 10 mandamentos do cristianismo, assim, né? É meio que uma coisa bem semelhante, parecida. Só para a gente ter isso um pouco mais certo e redondo na nossa mente. Então, começa com a rinsa, yamas, niyamas. A gente vai entender que tem um caminho para chegar lá no estado de yoga, que é yamas, niyamas. A gente vai falar um pouquinho mais deles. Depois vem asanas, que é aí entre as posturas. Então, para a gente estar fazendo asanas, é importante que a gente observe yamas e niyamas e esteja ciente e consciente do que é isso antes. Depois a gente tem o estado de pranayama, depois pratyahara, depois temos dharana, dhyana e samadhi, que é o objetivo final do yoga. Então, falando um pouquinho de yamas e niyamas. Yamas, como a Márcia falou, tem esses 5. A gente começa com a ahimsa, que é não matar, né? Não ferir, não causar nenhum dano ou sofrimento para qualquer outra forma de vida, a si mesmo, não ferir você. Eu acho muito legal ter esse ahimsa com a gente mesmo, principalmente em prática de yoga, em prática de asana. Muitas pessoas vinculam e trazem a ahimsa vinculado com o vegetarianismo, com o veganismo, que é o primeiro princípio, né? Do não matar qualquer forma de vida, não matar um animal para comer, não causar nenhum sofrimento para nenhum tipo de ser, né? Seja no mundo vegetal, animal, humano. Então, o que eu posso mais dizer? É não causar, trazer menos sofrimento para o mundo. Eu anotei assim até isso, que é uma forma de ahimsa, é você permanecer nessa amorosidade e sem ferir o outro fisicamente, verbalmente, emocionalmente, né, nas tuas palavras, nos teus atos. E você mesmo, assim, consigo não se violentar internamente com os teus pensamentos, te colocar para baixo, ter esse autocarinho, essa auto-observação e cuidado com você. Então, tá orando e vigiando o tempo todo também. Algum Sim. complemento, Márcia? Eu acho que assim, bem, uma forma, né, resumida é isso mesmo, né? A gente tem que agir, né, procurar, né, agir com gentileza, amizade e consideração pelas outras pessoas e por nós mesmos também, né? Uhum. Porque assim, se a gente pensar, né, que a rimsa seria assim, porque rimsa é injustiça, né, crueldade. Então a rimsa seria o não. Mas eu vejo que o ahimsa ele é muito mais do que você simplesmente não ferir, não matar. Porque às vezes a gente tipo assim, depende da concepção, né? Às vezes você precisa ferir, depende de que maneira isso está sendo conduzido, né? Então, por exemplo, né, no Mahabharata mesmo, né, tem a guerra toda, onde fazia parte, né? É parte do Dharma, parte do todo. Ah, eu não mato um animal, mas eu preciso comer um vegetal, né? Então, assim, a gente pisa na grama, a gente mata seres, Uhum. mas, né?
é uma coisa bem complexa, assim, não tem como você dizer, não, eu não vou fazer mal a nada mais, porque aí não tem como a gente viver. Mas é essa intenção, é você não ter a intenção. Eu lembro um trecho do livro a autobiografia de um yogi, onde ele fala que ele tinha pernilongo lá, tal, e incomodava ele, daí ele foi matar o pernilongo, e aí ele parou. Aí o mestre dele falou: por que você não continua? Aí ele disse: mas a gente tem que pregar não violência. Ele falou: mas você já fez a violência, você já pensou em matar, Sim, então assim, né? Às vezes a gente não faz, mas a gente pensa. mentalmente. Então a gente tem que trabalhar, acho que assim bastante isso. Esse conceito de ahimsa dá um tema longo, né? Porque É, justamente isso do reino vegetal e animal, hoje, é nos dias bem, que a gente vive, é uma coisa bem bem complexo, né? Sim. complexa. Não, mas é isso mesmo, Mas né? Então aí, resumidamente, né? resumidamente. E aí depois nós viemos então para Sátia, né? Que seria verdade, honestidade, Falar a verdade. falar Ser sempre a honesto verdade. consigo mesmo, né? É, Coerência nas tuas palavras, nas tuas ações. Os yamas são códigos de conduta, de moral, ética e conduta que a gente tem perante os outros, perante a uhum, sociedade, digamos assim, né? E aí a gente vai entender que os niyamas é com a gente mesmo, assim. isso mesmo. Então, falar a verdade, viver comprometido com a verdade, ser amável nas suas palavras, estar de acordo. Eu gosto muito de estar nesse acordo com a nossa verdade interna também, né? Que o Também, com yoga vai certeza. ensinar. A gente está E no nosso cuidar, dharma, no nosso propósito. sim, né, procurar, porque às vezes a gente fala a verdade também, mas ela traz uma consequência que fere a outra pessoa. Então, de repente, é melhor você não falar, Sim. né? Que também é melhor calar-se, É, né? verdade. Aí depois a gente segue para as teias, né? Que é não roubar, que é não cobiçar o que não é seu, é ser honesto, é não invejar e nem se apropriar de algo que não é teu. Então, Isso. tá bem lado a lado com os 10 mandamentos, eu acho muito semelhante, né? É, São práticas. são práticas. Na verdade, fala muito sobre nossa conduta mesmo, assim, nossa Sim. índole, digamos assim, né? E aí, então, na sequência, nós temos o Brahmacharya, né? Que inclusive, assim, tem pessoas, né? Tem várias interpretações, né? Mas Várias. eu achei melhor, assim, falar que para, né, não entrar nessa questão Sim, celibato, de de celibato, castidade. né? Eu acho legal, assim, o que é o Brahmacharya? É um movimento em direção à verdade essencial ou à Sim, consciência cósmica, ou Deus. Ou seja, é tudo que você faz no intuito de estar indo em direção a Deus. a Brahma. Né? Uhum. Até porque eu anotei aqui que Brahma é o infinito, a gente sabe, e Charya é mover. Então, é mover-se ao infinito. É você conhecer a sua verdadeira natureza e ver a divindade em tudo. É esse estar em Brahman, né? Isso, É o controle dos teus impulsos, não só sexuais, como está associado muito Brahmacharya, né? Mas além disso, vai desde alimentação até o uso do teu dinheiro mesmo, assim. Não é só esse celibato que está muito ligado com isso. isso, Então isso mesmo. é esse unir-se com Brahma mesmo. É uma vida que esteja de acordo e que com o absoluto, né? Que daí, assim, depende, né, cada pessoa, né, tem uma visão de Deus, uns de uma forma, muita gente associa Deus diretamente a Cristo, né, então, assim, tudo, mas eu acho que é isso, é o que nos move, é aquilo que Sim, nos cada faz um na sua seguir, verdade. Cada isso um no mesmo, que faz sentido, né, para si. isso mesmo, o importante é ter, né, esse caminho, é seguir esse caminho. Sim. E aí, então, nós temos a parigraha, né, ou a parigraha, né,
Sim, Ele significa tipo algo assim, tire as mãos, é. né? Não se aproveitar das oportunidades, tomar apenas Livre, aquilo que é necessário. necessário. Livre Que de posse, né? Viver uma é, vida simples, livre da necessidade de acumulação, seja bens materiais, seja desejos, seja impulsos, seja os excessos da vida, assim, né? é, Esse desapego, essa não possessividade mesmo, assim. Esse que eu acho apego assim às que coisas. no mundo que nós vivemos hoje, né, com tanta informação, com tantos produtos, com tantas ofertas, a gente tem uma tendência muito grande de comprar e ter coisas que a gente não precisa, né? Então, assim, tem uma pergunta assim que eu acho legal de fazer porque a gente tem esses desejos, né? Ver alguma coisa bonita e a gente fala assim, eu preciso realmente disso? Isso é Uhum. realmente necessário, né? Porque de repente é só para satisfazer aquele nosso desejo Nosso momentâneo, desejo. né? É. E aí Então entra seria, também muito a posse, né, que a gente tem nos relacionamentos, tipo, trazendo para a vida dia a dia, assim, o ciúme, o apego pela pessoa, e a gente entender também que tudo que a gente está aqui é transitório, né? Tudo é emprestado. Isso aqui vem e vai, não é nosso. Não adianta eu querer ser dona do outro, ter até, às vezes, muito apego, controle pelos filhos, pela vida dos filhos, pelo marido, enfim, o que for, de sim. pessoa, desde pessoa até coisas, assim. Se nem esse corpo é nosso, imagina a gente querer tomar posse de algo, né? Tipo, a Sim, gente é verdade. perder. De um outro ser, né? Porque ali tem um outro que é semelhante a mim, né? Sim. Que tem todos os mesmos direitos, né? Então, É, essa humildade, desse percebimento, assim, de saber que é tudo transitório, tudo tem o seu ciclo e que a gente não tem que ter. É a liberdade do outro, a liberdade do ser, né? isso mesmo. Deixar ir. E aí, E então, por na sequência, sim. acabamos, né, os yamas. Sim, aí nós vamos para niyamas, né? Que seria uma disciplina, observância, é, aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós temos que cultivar em nós, né? Internamente. Começa com Sautyan, né? Que eu acho muito importante, que é a pureza. Além de sermos puros de coração, é a pureza do nosso corpo físico, a pureza do nosso corpo mental, através de crias que a gente tem no yoga, a gente adquire desintoxicação do nosso corpo, através de pranayama, através de asanas, que a gente já vai falar daqui a pouco. Mas é limpar as impurezas, né? Purificar, ter a pureza não só do corpo, como eu falei, mas a pureza da mente também. Então, Se livrar de pensamentos que não são necessários. é. é Então, tá. E aí nós eu vemos. gostei muito também só de falar rapidinho que limpar a nossa casa internamente, né? Ah, Limpar o sim. ambiente interno e também entra aí a higiene, né? De pureza, tipo escovar dente, Sim, com do certeza. alimento que a gente prepara, a gente saber qual fonte que esse alimento veio, enfim. Também Isso daria aí. pano para uma conversa falar disso. É. E aí nós temos na sequência Santosha, que Ai, eu amo Santoshi. que é um sentimento de estarmos sempre contente, né, e aceitar o que acontece, mantendo o equilíbrio, né, em quaisquer circunstâncias, né, que Contentamento, né? Estar isso, feliz, independente da situação. contentamento. E eu acho que isso tem muito a ver com pensar no futuro ou viver no passado, porque quando Uhum. você está vivendo no futuro, você fica desperdiçando o seu tempo, na verdade, em vez de estar aproveitando aquele momento presente. E quando a gente vive o momento presente, buscar esse contentamento nisso, que nem agora, nós estamos fazendo isso, né? Então, assim, é, tirar proveito disso, estar satisfeito com o Sim. que nós estamos fazendo, né? E não ficar pensando já, a hora que acabar, o que que eu vou fazer, né? É aquele estado de gratidão, você ser grato com o que você tem
independente das circunstâncias externas que a vida te apresenta, você tá nesse estado de felicidade, porque a gente entende depois que esse já é um pouco, já é o nosso estado, né? Então, você se deixar fluir com a vida, apesar das impermanências, e ao mesmo tempo não ser um comodismo, não se acomodar com isso, mas é aceitar e acolher o que a vida está se apresentando e manifestando naquele momento. Então, independente de estar em altos e baixos, de estar numa montanha russa, eu fico no meu contentamento e tirando o melhor proveito dessa situação que está sendo apresentada. Assim. Eu gosto muito de Santosha. Acho muito importante trabalhar isso. Sim. E aí, na sequência, nós temos tapa, né? Tá. Seria uma autopurificação, e eu acho assim que ele é essencial, né, na prática né, na nossa sadhana diária, na nossa prática, porque sem tapas, né, sem essa disciplina ela é muito importante, né? É. Olha o que eu li hoje, que fala que a vida sem tapas é como um coração sem amor. Ah, Então, essa autossuperação, né, essa força de vontade que a gente precisa para a nossa ação, tape, vem do sânscrito de arder, de queimar, de brilhar, de fogo. Então, esses símbolos que nos lembram dessa motivação interna que a gente precisa para realizar a ação, né? A gente vê hoje muito tapa associado com disciplina, mas eu acho que vai um pouco mais além dessa disciplina. sim, com Né? certeza. Essa austeridade, ser rigoroso, ser comprometido, sério. A gente traz muito para a prática de yoga, no teu sadhana, você ter tapas, essa disciplina, esse vigor, essa seriedade, comprometimento com a tua prática com espiritual, ou seja, qualquer o que for, você faz na sua vida, né? Então, Tudo que você vai fazer, você precisa, né? Se você realmente quer fazer e você determinar que você quer fazer isso, você vai precisar de uma disciplina para poder realizar isso, né? Eu vejo assim muito a questão das pessoas né, que é um termo bem comum, né? As pessoas que querem emagrecer. Eu quero, mas né? Não consegue ter sem a disciplina, sem realmente fazer alguma coisa, dificilmente vai conseguir. Né? Então, sim, assim, seria essa disciplina, essa observância de você realmente. perseverança, né? Isso. Uhum. E com respeito a si mesmo, né? E aí, Sempre. daí nós viemos para a Swadhyaya, né? Uhum. Que seria algo assim, tipo assim, algo que vem a mim, pertencente a mim, é, chegar Eu acho, perto, se conhecer, né? se conhecer, é o autoestudo, é a autoinvestigação de quem você é, né? Uhum. Aí a gente entra no outro yoga que eu gosto de falar que é o Gnani Yoga, que é o yoga do conhecimento. É você adquirir conhecimento através de livros e escrituras sagradas. É um caminho no qual a tua evolução acontece, né? A evolução do teu espírito acontece. Levar a informação para a consciência, né? É ir buscar o conhecimento para somatizar a tua evolução. Onde a Sim, gente vai acabar com a nossa ignorância e vai mergulhar aí profundamente no conhecimento. Independente do que você segue, seja em escrituras de sim. yoga, seja na Qualquer Bíblia, coisa. seja Sim. na Cabala. E bom falar assim que o bom assim a gente pode, né, estudar sozinho, ler textos, mas é muito importante a presença de um professor qualificado, Sim, né, para que realmente te dê as instruções, porque a gente está muito assim premisso, né, às vezes a fazer interpretações erradas, né? E sim. então assim eu acho bem importante a gente ter alguém que a gente confie, que E realmente conduza, né? que faça. Mas eu acho importante também nesse caminho de Swadhyaya você trazer esse autoestudo para si mesmo. Você experienciar no seu corpo, na sua rotina, na sua prática diária isso, sabe? Porque às vezes a gente lê muito e aquilo lá fica tão no mental, só no racional, mas na hora de praticar, no dia a dia mesmo, a gente não faz nada do que leu.
Então, Uhum. é muito na prática, muito nos relacionamentos. Aí entra aquilo que eu gosto de dizer sempre, que o yoga é fora do tapetinho, porque é aí que está o nosso desafio. É muito fácil sentar num mat, numa sala, meditar, respirar, fazer asana, mas aí chega na rua, caiu o mundo, né? Então, esse autoestudo é o tempo inteiro essa investigação. E eu gosto de falar de Ramana, que também é um mestre que, para mim, ele me ajuda muito assim, em Swadhyaya, Ramana Maharishi, porque ele trouxe essa prática de Atma Vichara que a gente estudou, lembra, Márcia? Então, Sim. da investigação de quem sou eu, né? Você se perguntar quem sou eu, quem sou eu. E quem é esse eu que responde, quem é esse eu que está pensando, e você ir investigando, ir nas profundezas do teu ser, na tua meditação, para chegar a se perceber quem você é de fato, né? Que isso É, vem através da prática, não adianta a gente falar sim. aqui que acontece, porque é através de etapas, todos estão Sim. ligados, né? O Swadhyaya vai acontecer antes que aconteceu todos aqueles yamas e esse caminho de niyamas. E aí a gente vai para o último, que é Ishvara Pranidhana, que é mais comum dizer é a fé, é o entregar-se ao absoluto, entregar o resultado das suas ações ao absoluto, é você viver para Deus, é um caminho de renúncia, é o caminho de ver Deus em todas as coisas, né? Tudo é Ishvara, desde uma formiga, desde uma pedra, desde tudo, toda Uhum. manifestação aqui é Ishvara. Eu acho E legal uma colocação do professor Hermógenes, né? Que ele coloca assim, que eu acho que tem muito a ver com Ishvara Pranidhana, que é aquela coisa assim de entrego, confio, confio, aceito e agradeço. Né? é, Então você entrega a Deus, você confia, você aceita o que tiver que vir com contentamento Santosha, e você Santosha, agradece, né? Eu acho isso. muito legal isso, assim, que é uma coisa que a gente pode colocar no nosso dia a dia, assim, com mais, né, facilidade, né? É, é a rendição, né? Aí entra o caminho do Bhakti Yoga também, que é um caminho De da devoção. devoção. É. E aí a Então, gente encerra as yamas e niyamas. Então sim, vemos que temos um trabalhinho antes de fazer asanas. Não que é um trabalhinho, mas é uma sim, consciência que a gente tem, é bom adquirir, né? Que sim. tem um caminho a ser seguido. Então tem 10 passos aí entre yamas e niyamas. Depois a gente tem asanas. E Patanjali, ele só fala em um sutra sobre asanas. Isso que é o mais curioso, né? Uhum, Ele só fala que o asana deve ser Sthiran Sukham, que é a única coisa que o asana deve ser é estável e confortável. Se a gente quiser estudar um pouco aprofundamento mais de asanas, a gente vai ter que ir lá buscar em Geranda Samhita, Hatha Yoga Pradipika, tipo nessas uhum. obras. Patanjali, o objetivo do asana para ele é a gente adquirir esse corpo forte, adquirir essa purificação do corpo, para a gente poder sentar em Meditar. Siddhasana, em Sukhasana, em Padmasana, o que for, para a meditação. Esse é o objetivo de asana, segundo Patanjali, né? Para a gente Sim, poder atingir o Samadhi, que é o oitavo e último passo. isso aí. Então, fica aí. A gente está falando voltado para Patanjali, né, Márcia? Claro Sim, que o com asana tem certeza. muito benefício, é importante fazer asana, mas é importante também a gente entender que não é só postura, yoga não é só postura, né? Existe toda uma filosofia, uma essência por trás disso. Isso. E aí, na sequência, nós temos pranayamas, né, que seria o controle do prana. Uhum. É, então, assim, o prana é algo que permeia, que está em todos os lugares, né? Mas, assim, eu gosto de frisar, assim, que, na verdade, não basta você estar respirando para você estar, né? Porque, às vezes, dependendo da situação, a gente tem pouco prana, né? O prana está mais fora do que dentro, né? E os Sim, exercícios de pranayama, eles ajudam justamente a gente a manter esse estado de, né, de controle de prana dentro do nosso sim. corpo, né? Essa vitalidade, né?
E assim, eu Patanjali fala de pranayama também, que é a cessação da inspiração e da expiração. inspiração. E aí a Isso. gente vai ter várias técnicas de pranayama, né, que são maravilhosas, trazem um efeito muito benéfico para o nosso corpo, mente, emocional, para todos os corpos sutis, enfim, né? Pranayama também é uma extensão de assunto que a gente está aqui só Sim, resumindo. sim, com certeza. Pranayama dá, mas nossa, é É porque uma live só de pranayama. sim, é. Mas é importante a gente perceber que a gente habita num corpo que respira. O prana é a energia vital, é o que sustenta a nossa vida aqui nessa dimensão, nessa terra e nesse corpo que estamos habitando hoje. Então você passa, porque muitas vezes a gente nem dá conta que a gente está respirando. Às vezes Uhum. chega aluno novo, meu Deus, como me faz bem. Tipo, opa, ele está percebendo que ele está respirando. E olha como ele pode influenciar a mente dele, emoções e todo o resto, né? Organiza realmente a vida. E pranayamas, para mim, é maravilhoso, é realmente transformador, depois que a gente passa a ter isso como prática diária, prática constante, e entender que o prana, a respiração, é a ponte, que conecta com o corpo e com a mente. Então, e vice-versa. Se o meu corpo não está bem, eu estou respirando rápido, minha mente vai ficar confusa. Se eu venho através da minha respiração acalmando, eu vou mandando essa informação para o meu corpo, minha mente vai acalmando. E vice-versa. Uma mente muito bagunçada, muito ondas, muito perturbada, vai estar ferindo meu corpo. Então, pranayama, maravilha. E a gente vai fazer pranayama depois de fazer asana, É, tá? Segue essa linha. sim. Na Dependendo do grupo. verdade, antes do asana, né, uma respiração abdominal, né, uma coisa mais pranayama mesmo. Para trazer a presença. Né? Isso mesmo. E aí nós temos na sequência, então, Pratyahara, né? Seria Pratyahara. Uhum. Quer falar um pouco? Recolhimento. Isso. Eu sempre lembro da frase da Prof. Laura, né? Que para mim, Pratyahara, eu associo com isso. Recolhimento dos sentidos, abstração dos sentidos externos, né? Uhum. É como a tartaruga que se recolhe para dentro do casco dela. É a mesma coisa. A gente está lá em meditação, a gente vai como se criasse um campo de desligamento de tudo que é externo. A gente vai estar fixado na nossa prática, no nosso centramento, na nossa respiração, lá na nossa postura que a gente já adquiriu com asana, com respiração, e agora a gente está pronto para pratyahara, né? Então, é essa coisa de não se envolver com o que acontece fora. Fora, isso mesmo. Coçou muitas vezes, né? Principalmente quando a gente começa a meditar, começa a doer o joelho. Nossa, é Dor as horrível, porque costas, dói tudo, para coça o a cabelo, parece que tem circulação. pernilongo. Então, para quem é iniciante, é muito difícil já ter um pratyahara, né? Porque tá vendo que é depois de asana, pranayama, aí vai acontecer essa abstração dos sentidos. Então, lógico, a gente vai indicar para um aluno que tem formigamento, porque ele alonga as pernas. Uhum. Imagina ficar lá, né? Mas ao longo você vai percebendo que você pode não controlar de certa forma, mas perceber o que é esse sentido, porque você passa a perceber que é o teu corpo que está coçando, a tua mente já se identifica com aquela dor e vou sair da postura, não aguento mais. Então é esse estado de vigília, de observância, né, de estar atento e perceber Eu tudo acho isso. legal assim, tipo assim, você cria uma condição, né, na tua mente que ela fica tão absorvida por algo que ela não reage mais aos outros É, objetos, né? isso. Ela está ali, naquilo e pronto. Eu vejo assim muito, às vezes, quem, né, às vezes tem estado de pratyahara, né, em várias coisas, né? Às vezes eu vejo até, por exemplo, quem assiste televisão e fica muito focado naquilo que está acontecendo, né, no filme, você pode estar falando com a pessoa, ela não escuta, como se nada mais Sim, tivesse ela tá lá. acontecendo. Não deixa de ser um estado de pratyahara, né? Sim. Tá realmente focado ali, né? Esse estado aí da gente se abrir para a profunda dimensão do nosso ser e a gente contemplar isso
se abstendo de tudo que incomoda a gente do externo, assim, seja de barulho, seja de coceira, seja da perna doendo, da coluna, né? Mas é um estado que é um pouquinho para a gente Sim. conseguir ele Tem que totalmente, a gente já tem que estar lá com o corpo Sim, bem forte. precisa de tapas, né? Precisa de tapas, Sim. né? Bastante força de vontade, né? Determinação. Não, realmente eu quero seguir isso. Então, vamos lá, né? Uma hora vai É. passar, né? É isso aí. Ai, alguém até me falou esses dias que é impossível meditar sem passar pelo estado de pratyahara, porque principalmente para quem é iniciante, né? Porque é difícil, você vai se envolver com aquela dor, você vai achar que você Uhum. tem aquela dor, que a tua Ah, é coluna porque se precisa identifica, né? descansar. É, então é um Sim. trabalho. E depois, Daí nós então, temos Dharana. Dharana, que aí depois disso tudo a gente atinge um estado de concentração, né? Que é que também já é obtido, que é objetivo de algumas posturas também, a gente atingir esse foco, essa concentração, né? Essa fixação da mente num objeto. Num ponto só, né? É. Isso. Até um exercício aqui um exemplo é você ficar alguns segundos concentrado num único ponto, né? Isso já é dharana, isso já é a Uhum. concentração. Sim. Eu até, Certo. né, tem exercícios, né, que a gente faz na prática, né, que é o Trataka, né, que eu Uhum. acho que, né, de alguma maneira ele já é um pouco de Dharana, né, você já está, Sim. né, se concentrando ali. Então, assim, a gente pode começar, né, com vários estímulos, né, para ensinar, né, estimulando a mente a focar a atenção num ponto só. Posturas de equilíbrio, né, ajudam também Uhum, muito a trazer com esse certeza. dharana, essa concentração. Não só de equilíbrios, mas eu acho que mais, assim, pelo menos Sim, eu vejo na minha prática. Aí depois a gente vai para Dhyana, que é meditação, né? que é a meditação, que também é assunto para outra live. Sim. Eu só queria, assim, né, que eu até marquei aqui, assim, porque, assim, muitas pessoas, né, perguntam, né, mas para que meditar, né? Afinal de contas, né, o que que ela... Então, assim, é claro que dentre muitos, né, benefícios que traz a meditação, mas eu acho que ela serve, assim, para intensificar a nossa consciência, ela aumenta a nossa percepção e ela aumenta a nossa clareza de qual é o nosso papel na vida, realmente, né? Que nós estamos fazendo aqui? Então, ela ajuda a clarear isso, né? Seria uma das coisas que eu acho que a meditação serve, né? A meditação a gente sabe aí o quanto é comprovado cientificamente os benefícios para o corpo, para glândulas, para todos os sistemas, enfim, né? Falando dessa parte mais Sim, biológica. Mas assim, para mim, é muito swadhyaya a meditação, porque é um autoestudo de mim mesma, da minha mente, dos meus pensamentos. Eu sento para me observar, para começar a entender como funciona a minha mente. Você começa a perceber os pensamentos vindo, mas ao mesmo tempo você percebe que eles vão. Eu associo muito com o céu e as nuvens, né? A nossa uhum. consciência é o céu, as nuvens estão o tempo inteiro, às vezes mais negras, às vezes mais rápida, mais devagar. Então, a mesma coisa a nossa mente. E a gente Sim, perceber esse fluxo ininterrupto, porque a natureza da nossa mente é o pensamento, é uma mente que pensa. Então, muitas pessoas dizem, não consigo meditar, não consigo relaxar, penso muito. Ok, não adianta você querer vir para uma meditação e não pensar em nada. Tem que primeiro sim, partir desse ponto de entender que é a natureza. Só que aos pouquinhos você vai, através de tapas, através da sua prática de asanas, de dharana, de tudo que a gente já falou, você vai adentrando nesse estado de meditação. É claro que é um estado a ser conquistado, é uma prática constante, diária. É como escovar os dentes, a gente inclui, sei lá, 3 minutos do dia em silêncio, né? Também existem diversas práticas de sim. meditação. Para iniciantes. E, Mas, eu acho legal assim falar, né, sobre essa questão do pensamento, né, que há pessoas que pensam que para meditar não pode pensar, né? Então isso é impossível porque a gente sempre vai estar pensando, mas a gente justamente
começar a perceber que existe um intervalo entre um pensamento e outro, e nesse momento é a meditação. Então, e aos poucos você vai intensificando esse espaço de tempo. E você vai tendo consciência do teu pensamento. Eu uso muito isso, assim, de estar vendo as nuvens passando, né? Passou uma, passou outra, tá, tudo bem, passou, deixa, né? É não se Entender a apegar, né? impermanência. Não criar historinhas com os Porque aí pensamentos. você vai entender que a mente é, é a natureza dela ir e vir, mas que existe uma coisa só que não vai e vem o tempo inteiro, que a gente Isso vai mesmo. fingir no estado de samadhi. Mas só falando, voltando lá em Patanjali, só porque Patanjali define como yoga Chitta Vritti Nirodha. Ele Uhum. diz que yoga é quando a gente cessa, quando a gente não tem mais modificação na nossa mente. É um estágio de não mente, digamos assim, né? A gente transcendeu essa mente que nos limita, que cria historinhas, que vive no passado, que vive no futuro, mas não vive no presente. Então, é um estado de não mente, o que grandes avatares, mestres atingiram, né? Um estado mais de não identificação com tudo que é efêmero, né? Com tudo que é forma, atributo, com tudo que a gente acha que a gente é. Esse grande avido, essa grande ilusão de Uhum. quem somos. Então, Patanjali fala disso. É importante falar, né? Que para ele, yoga é a cessação das modificações da nossa mente. E aí, para a gente chegar no estado de yoga, a gente percorreu tudo isso para chegar lá em Samadhi, que é esse estado de autorrealização, esse estado de unidade, esse estado de não mais dual, né? Não é União com o mais Supremo, né? a união suprema, que também existem diversos estágios de Samadhi. Uhum. É um Sim. estado que você está consciente, né? Como a gente pode comparar como um estado de dormindo, né, Márcia? É, Mas a gente está lá sim. sentado em postura, a respiração cessou, os sentidos cessaram, e a gente está lá uno na graça divina, experienciando essa realização com o absoluto, né? O êxtase espiritual, moksha, nirvana, conhecido também, e é esse estado que o yoga propõe, essa união do nosso Jiva Atman, que é a nossa alma individual, com Paramatman, que é a alma suprema, a alma universal. A gente nos Isso. reconhecer como seres divinos, como seres de luz, que a gente não está separado de Deus, do Criador, seja lá do que cada um acredita para si, né? Mas é não entender que está lá fora, que está lá longe. É a gente E começar a faz, perceber sim, que isso nós dentro da gente. estamos, que ele está, eu acho legal, assim, Todos. uma colocação que meu Deus, agora eu esqueci o mestre, daqui a pouquinho eu lembro, mas ele tem Ah, Baba, enfim, Babaji? ele, ele Mestre fala Yogananda? da linha da Nanda Marga, o Sarkar, Yoga. o Sarkar. Ah, Ele fala assim, eu gosto muito assim de que ele coloca assim, por exemplo, lua. Existe uma lua, né? Mas se tiver, ela tá lá no céu e tem vários lagos, tem várias poças d'água, tem vários rios e ela está em todos esses lugares. Né? Então ela está na poça, ela está no lago, ela está em todo lugar. Então existe várias luas, mas na verdade é uma lua. É a mesma que está em tudo. Então, eu levo muito essa união, esse supremo, isso que nós somos, que, na verdade, a isso. Na verdade, nós somos vários, mas bem no fundo mesmo, nós somos um só, né? é. E É quanto mesmo. mais a gente investiga, mais se autoestuda, mais a gente vai vendo que é esse on, né? É, isso mesmo. Claro que é um estado que todo mundo pode alcançar. Eu acho importante dizer isso. Às vezes a gente acha que Uhum. só os mestres atingiram, né? E aí a gente vai nessa de que não vou praticar, porque eu não vou atingir libertação, não vou atingir samadhi. Mas é algo que está disponível para todos, né? Sim.
para todos os aspirantes, para todos os ardentes, desejosos e praticantes. Então é esse estado de yoga, né? De união. Isso que E isso é o yoga, né? Então, a gente sai um pouco dessa imagem que a gente tem de postura difícil, de tudo aquilo que a gente acha que não dá pra gente. E ir lá experienciar uma aula e começar a perceber isso através do corpo. Porque começa no corpo, né? Porque o corpo é o teu veículo para você começar a ter essas percepções. E a partir daí vai desencadeando e você vai percebendo essa luz que te encobre. A nossa mente, ela encobre a luz do nosso ser, né? Os pensamentos, os julgamentos, as identificações. Então, quando a gente aprender, quando a gente adquirir e estabelecer uma mente tranquila, pacífica, uma mente organizada, a gente vai começando a dar espaço para ver a luz do nosso ser infinito, do nosso ser pleno, do nosso Atman. E aí acontece, e o yoga é um estado de você viver nesse estado, né? Depois que tá no yoga, não tem como sair, é o teu estado natural. Porque sim. você... É um estado de libertação de sofrimento até certo ponto, né? Porque você já adquiriu um estudo, um conhecimento ali de entender essas oscilações, essas impermanências da vida. E aí você aprende a lidar melhor com tudo na sua vida quando você vive o yoga. Porque independente da situação que se apresenta, você sabe que é momentâneo, que é cíclico, que vem e vai. E aí sai desse ego, né? Sai dessa camada, dessa forma, e vibra mesmo no ser infinito, em Satchitananda, que é. É. Mas assim, é bom nós né, a gente deixar claro, né, para nós, quem está assistindo Acho que eu nós, fui profundo. que, que nós estamos nesse caminho, né? Nós não somos, ninguém Sim, atingiu nada disso eu ainda, não tá? atingi essa margem. Não é porque nós somos instrutora de yoga que a gente lê, que a gente estuda, que a gente não é porque às vezes a pessoa fala assim, mas Não. você é professora de yoga, mas você ficou nervosa, claro que fica, a gente Ai, é lógico. normal, né? A raiva é um estado que pode até Dalai Lama, até, né? Qualquer pessoa sente raiva, né? Então, assim, é bom deixar claro que não é porque, né, a gente tá, é um Com ensinamento, né? certeza. A gente está Com compartilhando certeza. algo que nós estamos também nessa luta, nós estamos buscando isso, né? E assim como o yoga é uma ferramenta que nos auxilia, pode ser que outras pessoas Sim, tenham outras coisas que auxiliem, outras linhas, enfim, né? sim, com Mas é certeza. importante a gente ter essa prática, é importante a gente ter esse conhecimento para a gente estar com uma vida mais equilibrada, harmonizada, né? Porque eu acho que é muito importante esse momento de prática espiritual, seja lá qual for, mas você tirar um momento do seu dia para se dedicar a isso, porque senão a gente vive num piloto automático Uhum, isso e não mesmo. para. Ele só desce Não, ladeira, ele não para. Então é importante é. a Então, gente acho que parar. é isso, né, Renata? Já deu Ah, quase uma querida. hora, né? Aham. E a gente preocupada, né, que se ia ter assunto para falar. Tem, né? Na verdade, tem assunto, né? Muito assunto, mas assim, como já está quase dando uma hora, né? Então nós precisamos encerrar. Eu gostaria, assim, Isso. de coração mesmo, muita gratidão por você ter aceitado, ter estado aqui comigo, né? Com a gente, né? Com todas as pessoas que estão assistindo, as que vão assistir depois também, né? E é isso aí, nós estamos Eu aí, que né, agradeço. aprendendo, Sim, né? na montanha russa junto com todo mundo. Isso mesmo. Então, Obrigada pelo convite, Márcia. Foi uma honra falar sobre esse assunto tão transformador e maravilhoso. Espero que tenha acalentado um pouquinho o coração das pessoas que aqui ouviram, que vão ouvir. E qualquer coisa também é só entrar em contato com a gente, se quiser isso aí. perguntar alguma coisa que a gente puder auxiliar, né? Sim, com certeza. Ótimo, Juju, sim. Oi, Ju, linda. Ai.
Tem que fazer Então, uma live com a Júlia agora também. isso aí. Então, boa noite, obrigada, Boa gratidão mais noite. uma vez, tá? Eu que agradeço, Marcinha. Namastê. Namastê. Beijo para todos que assistiram, gente. Obrigada. Isso. Obrigada a todos. Tchau, tchau.